Perfeito. É, falando agora de um tema que me interessa muito e acho que te interessa muito também, que é o cenário macro atual. Eu resgatei um tweet seu de mais de um ano atrás, de 16 de setembro de 2021, que é: quanto mais eu estudo sobre a relação entre inflação e genocídio, mais eu começo a ficar assustado. E isso é de um ano atrás. Isso não tinha acontecido explosão do Nord Stream, invasão da Rússia, Uhum. não, sabe, não tinha apagões em Bangladesh e no Paquistão associados à Europa comprar o gás natural deles por eles estarem sem gás natural. Então te pergunto, qual é a sua perspectiva atual do cenário macro? Quão mais assustado você está? Então, essa questão de inflação e genocídio, ela é muito séria, né? Porque a própria guerra, a natureza da guerra, ela, ela vem da escassez de coisas desejadas, né? Então, se nós temos um bem e eu e você desejamos o mesmo bem, nós potencialmente vamos virar inimigos. Então, e se você deseja o mesmo bem, o ser humano ele tem essa questão do desejo mimético, né? A gente tende a desejar o que o outro deseja. Essa é uma receita para o desastre, né? Uma receita para eu virar seu inimigo. E a inflação, ela cria todos os incentivos para que você perceba que o mundo está ficando cada vez mais escasso, né? Porque uma sociedade inflacionária, ela é uma sociedade em que não existe poupança pessoal. Então, os frutos do meu trabalho, eles tendem a ser consumidos imediatamente. E se os preços estão aumentando, se os bens que eu preciso para sobreviver estão aumentando, e os bens que minha família precisa para sobreviver estão com os preços aumentando, eu tendo a ver o mundo não como um lugar de abundância, mas um lugar em que, se eu tenho, o outro não tem. Então, ele vira um lugar de mais escassez. E um lugar de mais escassez é um lugar mais conflituoso. E o que, que o ser humano ele tende a fazer? Ele tende a encontrar um bode expiatório, né, para lidar com a briga. Então, se está um estado de guerra, geralmente a sociedade elege alguém, sei lá, os judeus, ou os capitalistas, ou sei lá, os egoístas, alguma categoria, e ela usa como bode expiatório, então vão todos se unir contra eles. Então, eu acho que é um cenário muito, muito, muito perigoso. Você tem um cenário de hiperinflação global, que a gente está vendo hoje em dia. Então, esse cenário macro ele é muito preocupante. É algo que assim tem desde a pandemia, né? Ou desde assim, eu acho que alguns pensadores, eu acho correto, falam que desde 2008 até desde 1968 a gente está num cenário em que o mundo não cresce, né? Então, se o mundo não cresce, se o mundo não produz mais, acaba gerando essa ilusão. Assim, a gente vê que as pessoas estão, algumas pessoas estão enriquecendo, mas a gente não consegue explicar por quê. Porque, na verdade, está havendo uma grande bolha de bens monetários, mas a produção ela meio que estagnou. O Peter Thiel é um grande teórico dessa análise, eu acho interessante, tem conversas dele, ele também é leitor de Ayn Rand, ele também é um filósofo, né, ele tem conversa com aquele Eric Weinstein, é super interessante, que e outras palestras que ele deu, ele tem esse diagnóstico de que a gente está numa estagnação tecnológica desde que a gente saiu do padrão ouro, né, em 71. Então, eu acho que a gente só, nesses últimos 2 anos, tem agravado, né? A inflação global está aumentando e a gente tem, não é à toa que está com guerra agora, né? Então, um mundo capitalista, o mundo da produção, ele só é uma solução à guerra se ele tem produção, se ele cria algo, se ele cria abundância. E a gente não tem visto essa abundância por conta do padrão fiduciário. Eu acho que o Bitcoin ele é uma forma de gerar paz, né? Porque você volta àquele estado de acumulação de riqueza, volta às cooperações voluntárias, diminui o poder do Estado. Então, ele é uma solução a esse cenário macro que a gente está vivendo, que muita gente já tinha até previsto que a gente ia entrar num cenário de guerra mesmo, porque quanto mais inflação, mais essa sensação de escassez na sociedade.
E, assim, com a democracia representativa que nós temos, para existir um demagogo e colocar a culpa nos capitalistas e falar que tem que ter controle de preços, isso é muito fácil, né? Fácil surgir isso. Então, é um caldeirão de coisas, de incentivos perversos que está sendo criado. O Renatão sempre fala que os bitcoiners vão ser os novos judeus, né? Assim, eu acho que o que ele está vendo também é uma possibilidade de os bitcoiners virar um bode expiatório nesse cenário macro ruim que nós estamos vivendo. Então, por isso que eu acho que espalhar a palavra do Bitcoin, explicar o Bitcoin é uma tarefa importante para nós e para a humanidade em geral, né? Porque existe uma solução para isso. Talvez a única, né? Talvez a única que tá, porque assim, o que eu tenho visto é que muita gente, assim, os gold bugs, tem muitos gold bugs entusiasmados com a Rússia e com a China, né, de que talvez os BRICS ou a própria Rússia e a China comecem a lastrear suas moedas, seja em ouro ou seja em uma cesta de commodities, né, mas isso não vai funcionar de jeito nenhum, né, a questão da verificabilidade, a escalabilidade, seria uma contraposição ao padrão dólar. Então, das soluções que eu tenho visto, os Estados Unidos está tentando defender agora o padrão dólar, os países não alinhados, né, Rússia, China, ou os países que estão tentando recuperar a hegemonia, vão propor uma outra solução monetária, como a cesta de outras moedas ou moedas lastreadas em alguma commodity. Mas o Bitcoin é incrivelmente superior em todos os aspectos, né? Então, eu acho que o Bitcoin é a única solução que eu vejo para o problema da moeda global, né?